começar. Então, eu recebi esse convite para vir falar com vocês. Na verdade, quem inicialmente estaria aqui era o Paulo César Medeiros, que teve um problema e não pôde vir. E aí eu vim um pouco de última hora. E sei que o tema proposto era a imagem e o som na cena contemporânea. E eu estava conversando com o pessoal que fez a gravação ali dentro e pensei em puxar uma abordagem que passa pela ideia de que a gente falar em cena contemporânea hoje em dia é um pouco difícil. Assim. O panorama da cena contemporânea é incrivelmente eclético. O que aconteceu, que é importante, né, em termos de um pensamento de historiografia do teatro, é que no século XX, durante todo o século XX, a grande modificação que aconteceu na estrutura do processo teatral é que o diretor passa a ser o principal articulador da narrativa teatral, que até então ele não era. Ou seja, até o final do século XIX a gente tem uma cena textocentrada, onde o texto é o importante e todas as outras funções estão ali para contar aquela história contida naquele texto da melhor maneira possível. E durante o século XX acontece que o diretor toma as rédeas da narrativa. Puxando um pouco essa sardinha para minha brasa, tem dois pensadores do teatro, um é o Jean-Jacques Robine e o outro é o Artaud, que dizem que o grande acontecimento do ponto de vista tecnológico que proporcionou esse upgrade do diretor a ser o articulador da narrativa é a inserção da luz elétrica no teatro. A possibilidade que o diretor passa a ter de ter a luz elétrica como ferramenta da narrativa. De qualquer maneira, a gente pensar em imagem e som na cena contemporânea, como um todo, é difícil, porque como o diretor se tornou o articulador da narrativa, cada diretor encena e conta a sua história como ele deseja. O que significa que isso gera um panorama absolutamente amplo. Ou seja, você pode ter uma narrativa absolutamente tradicional e convencional, que siga os moldes do teatro textocentrista do século XIX, e pode ter uma narrativa que não tem absolutamente nada a ver com isso, como provavelmente nós veremos com Bob Wilson agora, lá no Cebolão, dia 8, 9 e 10, que é uma narrativa completamente imagética, que é uma construção a partir da imagem e que não tem nenhum tipo de relação com o texto, por exemplo. Ou nenhum tipo de relação direta com o texto, é uma construção completamente diferente. E pensei em puxar a discussão para esse lado, para a gente pensar como é que dentro de um panorama tão eclético a gente pode chegar aqui e falar, vamos falar da imagem da cena contemporânea. Que imagem é essa? O que é isso? Isso por exemplo, eu que sou iluminador, que estou fazendo uma peça que vai estrear no sábado agora, e que é completamente tradicional, uma encenação realista, com os atores fazendo os personagens de maneira realista, num universo realista, onde provavelmente vou ter 8 ou 10 movimentos de luz, porque a peça é isso, ou sou eu, iluminador, fazendo uma peça, como eu fiz uma peça que está em cartaz na Casa da Glória, que é absolutamente itinerante, que praticamente não tem texto e que o operador de luz é operador por um iPad, junto com as pessoas, enfim. O que é essa imagem da cena contemporânea? Como é que a gente pode pensar isso? Eu pensei em inicialmente puxar por aí. Essa era a minha ideia inicial. Perfeito. João. Então, eu vim primeiro super agradecer o convite, é uma honra estar aqui, né? E eu vim muito aberto, assim, pensei vários assuntos, assim, que poderiam ser tratados, mas pegando carona no que o Renato está colocando, um dos assuntos foi como é que a cenografia, né? Como é que anda a cenografia hoje em dia, né? Os aspectos de materiais, de linguagem, enfim, a questão do contemporâneo também, né? Também existe essa grande possibilidade, né? Do espaço cênico, da construção cenográfica, a grande possibilidade de se criar esse espaço cênico, essa cenografia, desde uma cenografia construída, né?
os recursos que a gente usa até hoje da cenografia, né? Os telões pintados, ou mesmo com o advento do plotter, as tapadeiras, as madeiras, até os telões de LED. Então, a cenografia, eu vejo essa questão do contemporâneo, eu vejo essa coisa de que ela ainda se utiliza de recursos e materiais que vêm de muitos séculos atrás, de muito tempo atrás. Então, até hoje, dependendo da concepção do espetáculo, do diretor, junto com a cenografia, junto com a iluminação, essa enorme gama de possibilidades, de recursos que se tem, né, para se conceber uma cenografia para um espetáculo. Enfim, e esses materiais que até hoje a gente lança a mão deles, associado a coisas mais modernas, né? Hoje a gente tem um palco italiano, mas que o equipamento cênico é computadorizado, né? Você não tem mais a necessidade de ter um maquinista como antigamente, né? Suspendendo as varas cênicas e mudando o cenário, mas a estrutura é a mesma praticamente, né? De um palco de teatro. Enfim, aí eu acho interessante essa questão de que a cenografia, hoje em dia, conversa muito com a cenografia do início né, de tempos atrás. Né? Até hoje você tem, os recursos estão sendo usados e vão sendo somados novas tecnologias, novos recursos, e você tem uma gama enorme de possibilidades de trabalhar, de se criar esse espaço cênico. Acho que para começar, e aí a gente vai desdobrando o assunto. Ok. Alexandre. Minha vez. Bom, eu não tinha pensado em falar nada disso, assim, mas eu acho que, de certa forma, eu estou aqui um pouco para isso, né? Quer dizer, também obrigado pelo convite, agradeço muito, é uma honra participar disso aqui. Eu sou de Niterói e estava comentando ali atrás que o Teatro da UF ocupava um espaço simbólico na minha vida, que era enorme. Eu entrava na Praia de Caraí e ficava olhando para ver o que ia passar no Teatro da UF, ou no cinema da UF, aquele letreiro que tem aqui na frente era mágico. E era um cinema onde passavam coisas interessantes, né? Porque os outros eram todos de Hollywood. Mas então, assim, eu acho que compor, na parte musical, que acho que é a parte que me cabe aqui nesse minifúndio, a gente... eu acho que usufrui hoje em dia, os compositores da cena contemporânea já se valem do resultado de 100 anos de confrontamento com esse padrão hegemônico europeu, ocidental, que prevaleceu durante 3 séculos, quer dizer, que tem desdobramentos até hoje, que ainda mantém orquestras funcionando e que tem, de fato, como acho que o João está pontuando, os elementos básicos continuam presentes, né? O sistema tonal não está falido, na minha opinião, apesar de haver muita controvérsia em torno disso. Quer dizer, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó ainda é capaz de fazer coisas sensacionais e inéditas, apesar das controvérsias. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda a tecnologia que domesticalizou a produção, cada um faz no seu iPad, trilhas escalafobéticas, e o próprio conceito de música já desfruta dessa transcendência, né? Então você não precisa mais compor com instrumentos convencionais, você usa os ruídos. A gente tem aqui na UF o Tato Taborda, que é um dos grandes expoentes desse tipo de composição, e outros grandes compositores que se valem desses elementos não tipicamente, tradicionalmente musicais. Então eu acho que a gente usufrui disso e temos, como eu acho que o Renato vinha falando no carro, né, ele dizia, poxa, está tudo muito diverso, muito diversificado, as pessoas estão se permitindo fazer coisas das mais diversas fontes, e isso contribui certamente para uma diversidade, para uma riqueza de linguagem, e o maior beneficiário disso é o público. Então, assim, eu acho que a respeito dessa questão colocada eu tenho mais ou menos isso a dizer, e o que eu tinha pensado em trazer para cá foi um pouco do resultado desses 6 anos no sindicato de músicos do Rio de Janeiro, onde eu tenho ocupado
o cargo de diretor do trabalho, que não significa absolutamente nada, inclusive nem tem dinheiro, é uma coisa só voluntária. Mas a gente tem visto mais de perto uma série de conflitos relacionados a grandes expoentes da música brasileira em seus momentos, digamos, derradeiros de carreira. Pessoas que já alcançam uma idade certa avançada, mas ainda desfrutam daquele prestígio que não se traduz em qualquer solidez nas carreiras. Quer dizer, aquilo que é muito exposto também entre os atores na casa dos artistas, né? A gente vê pessoas que têm uma trajetória absolutamente brilhante, mas que cumprem os seus dias finais naquele quase que aconchego solidário dos colegas. E na música a gente de vez em quando está organizando shows para músicos de muito prestígio e que não conseguem mais pagar os seus aluguéis. Eu tenho me dedicado, acho que por ter sido sociólogo antes de virar músico, eu tenho talvez esse olhar e fiquei desde então preocupado em identificar as origens disso, né, e o porquê desse resultado tão devastador, na minha opinião, e típico do nosso subdesenvolvimento. E mais recentemente eu tenho tido uma experiência na Secretaria de Cultura como membro do Conselho de Aprovação de Projetos, em que eu tenho lidado com aquele sistema que talvez seja o que prevalece hoje no teatro e não só, também em outras áreas da criação, que é o sistema de incentivo fiscal. E que, de certa forma, faz uma vista grossa enorme para as contratações que existem nesse fazer teatral. Quer dizer, e aí, falando um pouquinho dali de trás, outra vez, né, quando a gente lembrava dos grandes artistas brasileiros que estão ali, muitas vezes, contratados como as suas pessoas jurídicas, que subcontratam músicos e bailarinos e dançarinos e grandes produtores de teatro que entregam lá uma nota fiscal lindíssima para o patrocinador que está dando dinheiro público, né, porque é o dinheiro de renúncia fiscal. Só que, então, presume-se que esse cara terceirizou as responsabilidades trabalhistas, mas não se verifica se essa responsabilidade foi cumprida ou não. E o fato de não haver essa verificação distribui uma autorização geral. Olha, assim, esse olhar neoliberal favorece que se desonere, entre aspas, né, as contratações, e com isso vai favorecer o seu emprego. Eu estou deixando claro aqui a minha dúvida em relação a essa premissa. Eu acho que ela é falsa, ela é propagada por um sistema de comunicação pública que se vale desse sistema para criar uma das sociedades mais concentradoras do planeta. O Cristóvão Buarque escreveu anteontem que somos os 8º maiores concentradores do planeta, somados com o 7º PIB, faz dos nossos concentradores os mais profícuos do mundo. O Itaú, né, talvez aí, como um dos maiores financistas do Brasil, certamente é um dos grandes responsáveis por isso, e outros que seguem essa linha. E eu acho que o teatro está aqui para a gente botar isso, acho que o teatro serve para isso, né? Eu lembro do Jonas Bloch me dizendo lá no início, quando eu comecei a compor, ele dizia, se a gente mudar a cabeça de uma pessoa, valeu a pena. Então acho que eu estou colocando esse ponto, porque acho que a gente deve mudar esse olhar, o olhar liberal, esse olhar que tenta desonerar, que faz com que a gente se convença que impostos são necessariamente caros e descabidos. Eu acho que a gente precisa rever isso. Eu não estou fazendo propaganda política para ninguém, mas eu acho que a gente tem que colocar isso nessa hora, que é a hora do trabalho com o teatro, né? Por isso que acho que é isso. Ok. Vocês não querem dialogar, criar um diálogo entre os três elementos? Você não gosta deles, né? Eu também não. Posso fazer uma pergunta, Cecília? Claro. Tereza, queria saber de vocês, desses 3 segmentos aí, iluminação, som e cenografia, como é que vocês veem o teatro realmente com essas novas tecnologias, vocês como profissionais atuantes, né, hoje em dia no mercado, como é que é na montagem do espetáculo a importância da iluminação, da sonorização e da cenografia, de tudo que vocês começaram a falar, né, nesse sentido, e como é que o diretor vê a presença de vocês no espetáculo, o ator, como é que vocês se inserem, de que maneira, se isso está sendo uma mudança fácil, a inserção de vocês
nessas produções, né? E aí queria ouvir um pouquinho o depoimento de vocês. Se isso está sendo fácil, né? A gente quebrar esse paradigma do teatro realista, que a gente tinha a maquinária descendo, o maquinista, e hoje vocês propõem, às vezes, uma montagem vista como só imagem, né? A gente perde o ator. Então eu queria saber um pouquinho dessa experiência de vocês. Bom, vou primeiro. Vai lá, Renato. Vou primeiro. Vamos lá, eu acho que tem dois aspectos diferentes na sua pergunta. Em relação à inserção nossa, eu acho que hoje em dia nós somos ferramentas na mão de um encenador. Somos ferramentas como todas as outras coisas são ferramentas. Como o trabalho do ator é uma ferramenta, como o texto é uma ferramenta, como o cenário é uma ferramenta. E qual vai ser a escala ou o grau de importância das ferramentas, é ele, encenador, que vai decidir. Ele que vai dizer, olha, eu quero que o ator agora ele, é o texto, ou então, não, esquece isso, para mim não interessa isso, eu preciso que a imagem seja assim, assim, assado. Ele vai decidir isso. Então, o que acontece hoje em dia é que existe um leque de ferramentas à disposição do encenador, que a princípio são ferramentas equiparadas e que ele vai organizar como ele achar melhor. Essa eu acho que é a maneira como nós nos inserimos. É lógico que, evidente, por exemplo, quando você diz da importância, eu acho que tem um dito antigo do teatro que diz que para fazer teatro precisa de duas coisas. Uma pessoa para fazer e uma para assistir. Eu acho que isso continua até hoje. Você precisa de uma pessoa para fazer e uma para assistir. Você não precisa ter luz, por exemplo, você não precisa ter cenário, você não precisa ter nada. E isso continua valendo. Assim, isso não mudou nada, na verdade. Eu, por exemplo, já tive a experiência de ver um espetáculo absolutamente no escuro, o que era por sinal, bem divertido o espetáculo. Era totalmente escuro. E é uma luz difícil de fazer, por incrível que pareça. Você não viu, você ouviu. Não vi nada. Era uma luz difícil de fazer, porque, na verdade, ele se propunha a fazer o espetáculo completamente no escuro. Ou seja, você não podia ver. O que significa que, quando apagavam-se as luzes, o que acontece com a gente, por exemplo, é que a nossa retina vai se ajustando para a quantidade de luz que o ambiente tem. Então, a partir de um determinado momento, você começa a ver, mesmo no escuro. E não podia ver. Não podia ter nenhuma entrada de luz. Era uma luz difícil de fazer. Não podia entrar em nenhuma, porque você tinha que ficar o tempo todo no escuro. Que era bem divertido, na verdade. Mas eu acho que, de qualquer maneira, esse paradigma da pessoa que para fazer precisa de um cara fazendo e não assistindo, continua o mesmo. Isso não mudou nada. Agora, existe hoje talvez uma amplitude maior de ferramentas do que existiam, e existe um sujeito que organiza isso como ele deseja, na verdade. O teatro, ele de alguma maneira, passou a ser, o teatro que foi sempre conhecido como o espaço do ator, ele passou a ser também a arte do diretor, como o cinema sempre foi. O cinema, desde o seu início, foi entendido como uma arte do diretor. O teatro hoje também é a arte do diretor. Quem organiza as coisas é o diretor. Isso é uma coisa, uma das duas faces da sua pergunta aí. A outra, sobre as novas tecnologias, muito difícil pensar sobre isso, na verdade, hoje em dia. A gente veio conversando sobre isso no carro, acho muito difícil pensar sobre isso, porque acho que a gente está num ponto, da mesma maneira que Artaud disse que a luz elétrica e o Rubini foi o grande avanço tecnológico que proporcionou o teatro, um novo teatro, que é o teatro que a gente vê hoje no século XX, eu acho que a gente está num ponto hoje que a gente tem um avanço tecnológico gigante, especialmente gerado pela informatização e pela popularização da informatização, pelo fato de todo mundo hoje ter um PC em casa e do seu PC fazer 400 mil coisas, enfim. Inclusive, o seu PC pode ser um controlador de luz, pode ser um controlador de som, pode ser um controlador de vídeo, pode ser um controlador de luz, som e vídeo ao mesmo tempo, enfim. Eu acho que a gente está num ponto que a gente vai para um novo lugar, que ainda não se sabe qual é. Mas acho que a popularização da informatização vai levar a gente para um lugar diferente.
do que a gente está agora. Agora, que lugar é esse é uma pergunta difícil de responder ainda. Eu estava comentando ali com o menino que estava na cabine de luz, que eu passei por uma experiência muito exótica em 2007. No final de 2007, eu estava numa turnê e eu assisti um espetáculo de um japonês, de um bailarino japonês, que era um solo dele e que ele comandava absolutamente tudo de um Mac. Ele tinha um Macintosh, ele tinha um software desses que trabalha de acordo com uma linha de tempo, ou seja, com 1 minuto e 22 segundos entra o vídeo tal, com 1 minuto e 23 segundos entra a música tal, e o espetáculo dele tinha meia hora, e era meia hora de um software numa linha de tempo em que as coisas iam acontecendo. E ele pessoalmente, ia até a cabine, disparava o computador e ia para o palco dançar. Ele disparava o computador, saía da cabine e ia para o palco dançar. O que é muito maluco, assim, você pensar nisso é muito louco. Tudo bem, que eu até comentei com ele, que o cara era um japonês. Assim. Então, o cara era um japonês. Então, se o braço dele, com 1 minuto e 43 segundos, tivesse que estar ali, provavelmente estaria ali, porque ele é um japonês e a cultura dele é isso. Eu acho que para nós talvez seja mais complexo um pouco. Mas eu acho que a gente está nesse ponto. Eu acho que a gente está de frente com um avanço tecnológico que vai mudar o teatro, que vai mudar a arte cênica de uma maneira geral, que vai levar a gente para um outro lugar que é difícil dizer qual é ainda. Acho que a gente está nesse ponto. Eu tenho uma... a minha formação, eu venho do teatro de grupo, né? No final dos anos 70 e tal. E essa experiência me marcou muito. E, naturalmente, acho que ao longo do tempo, desse tempo que eu trabalho com teatro, ou é porque eu busco, ou por coincidência, eu tenho buscado parcerias, ou com o senador, ou com os atores, ou com os projetos de teatro, onde esse espírito de colaboração ele exista. Não que não existam as hierarquias, né, dentro do teatro, como o Renato falou, do encenador, do diretor, do ator, mas existe uma relação de cooperação também, de troca de ideia, de informação. Ou eu busco isso, eu tenho encontrado espaços de trabalho onde eu sempre acabo inserido em projetos que isso, de alguma maneira, acontece ali, naquele grupo de pessoas que estão reunidas para realizar aquele trabalho. E em relação às tecnologias, eu acho que elas estão surgindo, eu acho que a gente está acompanhando, eu acho que tem as pessoas que estão se especializando nisso e dentro desse espírito de colaboração, né, nós temos os técnicos que estão se aprofundando e conhecendo e aprendendo a lidar com essas novas ferramentas, né, e dentro desse espírito de colaboração, de formação de equipe, a gente tem essas pessoas juntas trabalhando ali e cada uma contribuindo com o seu conhecimento, com o seu aprendizado. E como eu falei inicialmente, assim, na minha área eu vejo uma união de todos esses recursos, desde os recursos tradicionais, ainda hoje, da cenografia que se usa, associados à questão das novas tecnologias, dos novos recursos de iluminação, enfim, e movimentação de cena e tudo. Enfim, eu acho que... Essa questão da tecnologia, eu outro dia estava conversando... essa questão da tecnologia, outro dia estava conversando com um amigo, e estava dizendo, por exemplo, eu estudei na universidade na década de 80. A minha primeira universidade foi de engenharia e eu tinha uma aula de técnico. Eu tive que cursar a cadeira de desenho técnico, na qual nós desenhávamos com papel vegetal e rebatê. Isso na década de 80. Hoje em dia, a aula de desenho técnico é com AutoCAD. Ninguém mais desenha com folha de papel vegetal e rebatê. Não existe mais nem dentro da academia. A aula já é com AutoCAD. Você já aprende a desenhar no AutoCAD. Tem uma espécie de ábaco. Eu botei uma espécie de ábaco.
E as tecnologias, elas surgem numa velocidade, especialmente na luz e no som, eu acho que na cenografia nem tanto. Mas na luz e no som, elas surgem com uma velocidade estonteante, né? É uma espécie de loucura, assim. As coisas vão acontecendo numa velocidade vertiginosa, né? Assim. E a cenografia se associa a esses novos recursos que estão chegando. Aí é pelo que eu estava falando, que né, a gente monta as equipes com as pessoas. Para a gente pensar no teatro, teve um momento do teatro aí, nos anos 90 e começo dos anos 2000, que todo mundo fazia peça com vídeo. O vídeo virou uma febre, né? O vídeo se tornou acessível, é uma tecnologia nova que você podia juntar a imagem filmada à cena e todo mundo fazia peça com vídeo. Virou uma coisa de louco. Virou uma loucura. Pelo acesso a uma tecnologia a qual não se tinha acesso anteriormente. E no caso da luz e do som, é muito veloz o surgimento das coisas, é inacreditável quase. Enfim. Não, eu acho que eu vou ser um pouco antipático agora, porque a ideia, a minha leitura sobre essa história tecnológica, até porque confirmando o que ele disse, eu virei músico porque eu me dava bem com tecnologia. Eu comecei a compor em sintetizador. Eu fiz um curso em 85 de programação de sintetizadores e eu adorei aquilo. Eu falei, eu quero isso para sempre. E isso me abriu espaço. Eu fui daquele vilão que desempregou um monte de gente, sabe? Assim, eu era um dos primeiros que eu dominava o sintetizador e aqueles 3 caras que eram contratados foram substituídos por mim. E eu não tinha a menor culpa disso. Eu falava assim, é isso mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que hoje, olhando para esse processo, eu tendo a ver que a tecnologia é cada vez mais irrelevante. Por isso que eu acho que eu sou um pouco antipático. Eu acho que em oposição ao que talvez seja... Talvez o João está defendendo a utilização ainda dos materiais antigos, né? Que eu acho que eu acho que a questão dos materiais, no meu ponto de vista, quer dizer, olhando com essa minha trajetória aí também, agora depois de tendo virado professor e pesquisador na área de direitos autorais, que é o que eu pesquiso, e a gente tem que pesquisar uma questão associada, que é a da inovação, né? E a inovação e as patentes e o direito de propriedade intelectual, isso tudo aponta, na minha opinião, para uma dimensão humana cada vez mais valorizada. Eu acho que o que está... Aí eu fiquei outro dia pensando com os meus botões, assim, dizendo, puxa vida, a gente se surpreende, a gente tem se surpreendido tanto com a tecnologia, porque eu acho que ela chegou numa velocidade maior, né? Por isso que ela é chamada de revolução digital, revolução tecnológica. Mas a tecnologia existe, ela é mais um termo que designa o ferramental disponível de acordo com um conhecimento específico que está desenvolvido para aquele momento da ciência em que você se encontra. Então, a tecnologia de 1512 já tínhamos a prensa do Gutenberg, já quase 100 anos, né? Então, né? E havia outras tecnologias para outras coisas. Leonardo da Vinci foi lá e fez vários projetos interessantíssimos, alguns não vingaram, outros vingaram, muitos anos depois, porque a tecnologia foi avançando. E, de repente, isso se acelerou por causa do microchip, lá inventado em 69, se eu não estou enganado. E aí a gente parece que se lambuzou um pouco, né? Então, tecnologia para tudo, e a gente ainda se fascina com... A gente estava ali bajulando a mesa super incrível, Ultra Blaster, que a Teresa comprou para o teatro, e de fato isso viabiliza um monte de coisas. Mas o que ela está viabilizando são interações humanas. Ela permite que mais pessoas, quer dizer, a internet permite que mais pessoas entrem no mercado, e aí eu acho que, aí a gente fazer um pouquinho de previsão de futuro aqui, que é absolutamente arriscado e irresponsável, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é cuidar do sistema de legitimação. O sistema de legitimação, a gente tem que tentar olhar para o sistema que está dizendo para a gente, veja isso e não veja aquilo. Eu acho que o Renato me dizia assim, pô, esse japonês me emocionou, eu vou lá ver o que ele está fazendo, vou tentar achar esse japonês, vou lá no Cebolão ver eu disse que talvez não fosse, mas eu acho que eu vou lá ver. Porque é um endosso de um cara que se emocionou com uma relação humana que
que usou a tecnologia para viabilizar coisas que estavam direcionadas para emocionar, como é a interação humana desde sempre, desde que não tínhamos interação, tecnologia nenhuma, né, quase. Então, assim, eu acho que as pessoas estão... E o teatro e ele sobrevive no meio dessa tecnologia toda, porque ele é a expressão dessa interação de humanos. O cara que foi lá escrever um texto porque ele pirou num assunto qualquer, a Cecília, sei lá, inventou uma novela nova, e o diretor falou assim, essa novela, se a gente mostrar o contrário, vai ser muito legal. Aí o Renato entrou com a dimensão, pô, vamos olhar para isso aqui desse jeito. O João falou, não, vamos encenar isso dentro de um espaço. Eu vou tentar fazer um resultado musical que seria a expressão da percepção do espectador diante daquela cena que emociona. E aí eu crio uma imagem sonora, diegética ou não diegética, enfim, eu vou fazer com que aquilo ali, com que aquela experiência do espectador seja valorizada. E eu acho que a permanência dos grandes diretores e dos grandes autores, e a gente ainda lê Shakespeare, a gente ainda monta esses caras tão antigos, porque o que está presente ali é uma dimensão humana enorme, né? E a gente está a serviço disso. Eu acho que o teatro tem essa vantagem. A linguagem teatral, ela valoriza, eu acho que ela expõe, ela explicita, que acho que é o termo mais adequado, ela explicita a dimensão humana. E o próprio ator fazendo essa montagem diariamente, ele deixa isso claríssimo, né? Se ele tiver com dor de barriga, a dor de barriga dele estará em cena. Corroborando um pouco o que o Alexandre está falando, eu acho que tem uma coisa que a dimensão. A tecnologia, ela não é de forma nenhuma, ela não implica diretamente na qualidade do produto que você vai ver. Sim. Você pode ver um negócio hiper tecnológico que seja um lixo. Não tem nada que não chegue a você e que não tenha relação nenhuma com você. O humano e o artístico é de cada um de nós e estará sempre lá. Assim. Acho que a gente tem, por exemplo, você pode ver um espetáculo, não sei se você chegou a ver, tem um espetáculo de uns chilenos que eles vieram no Rio Cena Contemporânea, que o espetáculo é inteiro com um aquecedor desses de... Tudo, a única luz que tinha, só tinha um aquecedor. Eram 3 caras, 3 cadeiras e um aquecedor. E era bárbaro o espetáculo. Você saía de lá, era incrível a peça. A relação do resultado final do que você vai ver e de como isso vai chegar a você não é direta com o aparato que você está usando. Essa relação não existe, é uma relação... Agora, o que está acontecendo é que a gente está tendo acesso a uma progressão tecnológica que permite a gente pensar em fazer coisas que até então não eram possíveis de fazer. Você pode pensar, agora eu posso fazer isso aqui que antes eu não podia fazer. Então, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, hoje em dia a gente tem os maravilhosos aparelhos de LED como aqueles que estão ali, que está lá na sua cortina em vermelho. Se eu pedir para você botar em verde, você não põe para mim? Rapidamente? Enfim, na verdade, eu tenho um mesmo aparelho que emite luz nas mais diversas cores. Isso não existia. Isso é uma tecnologia recente e que me permite, com 5 aparelhos, fazer o que eu precisava de 40 para fazer. Então, o que acontece é que você tem uma quantidade de ferramentas à sua disposição que fazem coisas que você teria dificuldade de fazer e que agora você pode fazer. Agora, isso não tem relação nenhuma com a qualidade do seu trabalho e com o artístico contido ali. E também, concordando com você, eu lembro agora das minhas respostas aos indignados músicos que ficavam sem emprego por causa do meu sintetizador. Eles diziam, você faz um som e o seu som é porcaria, o seu som é vagabundo. Quer dizer, não era tão vagabundo assim porque eu caprichava e porque eu caprichava eu conseguia um espaço, eles ficavam sem emprego. Mas eles queriam, claro, dizer que o meu som não era tão bom quanto o deles. E, de fato, tem um monte de coisas que só eles... Eu, obviamente, naquela época, queria valorizar o que eu fazia e eles, ao contrário. Mas e hoje eu reconheço que há certas dinâmicas em certos instrumentos que são impossíveis de serem reproduzidas num simulador, ou muito dificilmente reproduzíveis. Mas o que eu quero dizer é que a defesa que eu fazia do que eu lembrei agora, enquanto você falava dos argumentos que eu usava, e eram mais ou menos nesse sentido. Eu dizia assim, o que eu tenho feito é usado uma interface com um cérebro eletrônico.
eu estou me valendo, por acaso eu estudei piano aqui em Niterói com a dona Maria Eunice Moço, mãe da Agnes Moço, durante pouquinhos anos. E eu tenho ali alguma habilidade ao piano que me facilitou o fato daqueles cérebros virem acoplados ao meu instrumento. Então o meu instrumento me permitiu tocar uma bateria, como se eu estivesse tocando um piano. E agora, as interfaces outras já existem. Então, eu lembro de um trompetista que dizia, que era dos mais indignados, ele falava, mas eu não consigo emprego, porque agora eu não consigo mostrar. Eu falei, olha, cara, é possível você conseguir um controlador MIDI. MIDI é o nome da linguagem que se usa, né, para essa comunicação dos instrumentos, para que você controle o MIDI através do seu trompete, através de um sopro. Então, quer dizer, o fato de você não se inserir nessa linguagem nova, nessa nova forma de produção, não tem nenhuma relação com a especialidade do seu instrumento, que eu acredito que não serei eu a retirar completamente. É um processo cultural muito maior. Então, eu concordo contigo, não é isso que dá qualidade ou não. Mas eu estava só, ao contrário, ressaltando a dimensão humana, porque a gente... Não só não é isso que dá qualidade, como o humano do artista que está por trás disso Claro, aquela luz verde na mão de um outro iluminador que não seja um cara do gabarito do Renato de colega, o humano, vai fazer porcaria. As relações humanas, elas perpassam a tecnologia. E elas são mais importantes do que a tecnologia. A tecnologia é um ferramental. Atribuem uma vez eu ouvi essa frase atribuída ao Ney Matogrosso, que diz que o computador ele te responde aquilo que você insere nele. Se você bota porcaria, ele te devolve porcaria. Então, quer dizer, o conteúdo está na nossa cabeça, ele é um instrumento para que a gente tenha, enfim, as nossas propostas realizadas de uma forma mais ou menos potente. Eu tenho uma pergunta. Pois, não? Já está aberta a pergunta? Claro, está aberta. Eu queria retornar um pouco ao que foi falado no início e que eu achei de extrema importância em relação aos mecanismos, mais ou menos, da cena, né? E algo parecido quando vocês começaram a falar sobre os equipamentos, alguma coisa sobre o teatro e tudo mais, bem no início, quando a gente estava no início da conversa. E da cena, né, constituída que se pode fazer a partir dos equipamentos que nós temos, né, ou do que é apresentado a gente como teatro, né, mas não dos equipamentos de luz e de som, e sim do espaço teatral, né, e como que o cenógrafo, iluminador e músico vê esse espaço, principalmente assim, a gente ganhou aqui na cidade um teatro totalmente reformado, mas um teatro reformado totalmente dentro dos padrões únicos que existem na cidade. Ou seja, nós temos outros 5 palcos, ou 4 talvez, italianos, unicamente frontal, que não dá outra possibilidade a não ser essa, né? E isso faz com que nós tenhamos uma única estética, uma única forma de mostrar a cena, né? E que acaba impelindo que os artistas mostrem sempre a mesma coisa, né? Impossibilitando talvez dessa multiplicidade que vocês começaram a falar no início, né? E fazendo com que, no final das contas, os projetos apresentados sejam sempre os mesmos e os aprovados sejam sempre os mesmos, impedindo que essa possibilidade múltipla que essa tecnologia talvez pudesse oferecer fique limitado a sempre aquela mesma coisa. Então, já que a gente está falando de um teatro brasileiro contemporâneo, com as possibilidades que o século XXI possa vir a oferecer, qual seria uma alternativa? Por exemplo, fui pensando no Zé Celso, que fez um teatro novo e fez uma possibilidade de fazer uma encenação diferente, né? Lá no teatro que ele planejou lá com aquela passarela. No Teatro Oficina, que é aquela passarela, assim. Que outras possibilidades no espaço poderia ser tão diferente numa mostra de uma estética nova, de uma forma nova não nova, mas pelo menos de ver diferente o teatro, para que a gente pudesse ter uma ebulição e as casas comecem a voltarem a ser cheias e as ideias esfuziantes e a luz realmente inovadora e a cenografia do João, que é sempre tão bacana, pudesse de fato estar contando uma história a partir da cenografia.
Essa é a minha primeira questão, que eu quero levantar. E tem uma outra também, mas eu acho que essa pode ser a primeira. Eu acho que, assim como o Renato deu o exemplo daquela peça do chileno, do aquecedor, eu acho que, na verdade, assim, a comunicação do espetáculo, a qualidade do espetáculo, o diálogo que ele estabelece com a plateia, eu acho que independe, de certa maneira, independe do espaço em que esse espetáculo está sendo encenado. Você pode encenar ele num palco italiano e ele tem uma comunicação tão grande, a linguagem adotada pelo grupo, pela companhia, pelo encenador, tem uma comunicação tão grande, pode ser um espetáculo tão apaixonante, tão comunicativo, que rompa com essas limitações, né, de ser um palco italiano. E assim como um espetáculo num espaço de arena, num espaço que não tem a plateia, né, num espaço físico com uma outra formatação, pode não acontecer como espetáculo. Pode, né, entende o que eu quero dizer? Eu acho que a qualidade do espetáculo, a comunicação que um espetáculo teatral tem com a plateia, eu acho que pode vir, independe do espaço cênico em que ele está sendo encenado. Eu acho que não é o espaço que determina essa interatividade com a plateia, essa comunicação com a plateia. Acho que tem essa questão... Eu tenho um ponto para falar sobre isso. Eu também tenho. Que bom. Quando Mas legal essa, porque aí vai... Lá em cima, quando eu fui estudar... Vai esquentando. Quando eu fui estudar Ciências Sociais lá, antes de virar músico, anos 80 também, eu lembro que quando me contaram do projeto de Montesquieu, de tripartição de poderes e tal, e me contaram que o Poder Legislativo precisaria ter duas câmaras, né, duas casas. A Câmara dos Representantes do Povo e uma outra que deveria servir como poder moderador. E porque, né, saltava aos olhos a diferença com a qual você elegia representantes de uma e de outra casa. Aqueles que eram representantes proporcionais, quer dizer, quanto mais população, mais representantes aquele Estado tinha, contra um poder absolutamente equilibrado e desproporcional de 3 senadores por cada Estado do país. E o que isso tem a ver com teatro? Né? Não tem nada a ver com teatro, a não ser pelo fato de que eu acredito que o que você está chamando a atenção é para um tradicionalismo, digamos assim, diante uma cena em que se possibilita uma tecnologia que viabiliza tantas coisas legais, tantas novas formas de abordagem do aspecto humano da vida, mantém essa disposição italiana típica, tradicional, e não transige nesse aspecto. Um pouquinho antes de começar, eu bati um papo ali atrás também com o nosso querido comandante das máquinas e falava com ele sobre a reforma do teatro da UFRJ, em que imediatamente assim que se inaugurou, alguém falou assim: puxa vida, mas ele não tem um espaço adequado para música eletroacústica, porque a música eletroacústica, em alguns casos, ela prescinde do palco, ela quer ser gerada no meio da plateia. E eu falei: puxa vida, seria fácil, era só fazer um palco no meio da plateia, quer dizer, uma disposição de cadeiras que pudesse ser maleável. Eu acredito que o que a gente precisa é de debate público, e o debate público não temos nesse país em que a voz monocórdica vem da Lopes Quintas. Aí vão dizer assim: poxa, esse cara odeia TV Globo. Não, eu não odeio TV Globo, eu odeio o fato dela existir sozinha, dela ter sido... Sim, eles também têm competência, mas essa competência deles foi turbinada por um monte de processos políticos no Brasil, e a gente precisa de debate público. O nosso debate público hoje é o do Pedro Bial em Algumas Madrugadas, ou então é dentro da novela pela Glória Pérez. Quando ela resolve que a gente deve decidir, que a gente deve questionar a síndrome de Down, o Brasil então responde e faz assim: vamos debater a síndrome de Down. Quando ela resolve, ou o outro novelista resolve discutir o alcoólatra, vamos discutir o alcoolismo. Eles pautam o nosso debate público, e isso é inadmissível. Então, assim, se a gente tivesse debates públicos há mais tempo sobre a forma de se apresentar teatro, ou maneiras alternativas, palcos diferentes da Alemanha ou da Suécia ou da Dinamarca, eu duvido que já não tivéssemos 3 formas diferentes. Mas a gente não tem debate público. É um país que adora ver novela, Big Brother e futebol. A gente gosta disso.
e a gente tem que lembrar que é assim que a gente gosta mesmo, e a gente tem que fazer o meia-culpa, e todo dia encher o saco do vizinho, mas a gente fica chato. Eu agora, por exemplo, estou insuportável, sei que vocês estão me odiando, mas é uma chatice que ou a gente tem, ou a gente vai ficar assim, vai ficar a reprodução contínua, porque os nossos senadores vão ficar muito poderosos. Os senadores da tradição, porque até, eu imagino que até a Tereza, se quisesse fazer um teatro diferente, duvido que ela encontrasse apoio lá em cima, que iam dizer assim, não, como é que eu vou justificar no TCU um teatro que não seja um teatro convencional? Porque o senador vai dizer, não, teatros são assim, porque ele só ouve uma leitura, porque só tem uma leitura, não tem controle. O Roberto da Mata, que é um niteroense antropólogo, talvez dos mais notáveis do país, diz, é um Brasil, um país que não admite o conflito, a gente não pode brigar, temos que ser gente boa, a gente é gente boa, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, você não está sendo insuportável absolutamente, tira essa minha culpa daí, mas de qualquer maneira, o que eu tenho para falar é o seguinte, eu acho que a gente está aqui num teatro que foi completamente reformado dentro dos moldes tradicionais da Caixa Italiana. Bom, primeiro, é muito melhor ter um teatro assim, dentro dos moldes tradicionais da Caixa Italiana, do que não ter nenhum. Isso começa por aí, enfim. Ter um teatro assim, dentro dos moldes da Caixa Italiana é muito melhor do que não ter teatro nenhum. Ou ter um teatro que é difícil você fazer uso dele. Isso de cara. Agora, em relação à maneira como você usa o espaço, eu vou te contar uma história e depois completar o raciocínio. A história é a seguinte, a primeira vez que eu fui a Nova York, eu estava, como qualquer pessoa que vai a Nova York, pensa imediatamente em assistir um musical da Broadway, né? Vamos assistir um musical da Broadway, vou em Nova York, vou assistir um musical da Broadway, né? E aí eu resolvi assistir um musical da Broadway, mas eu, como sou uma pessoa de teatro, eu pautei lá para ver um musical da Broadway, pautei uma peça off-Broadway e uma off-Broadway. Né? Fui fazer tudo, e aí o primeiro musical que eu vi foi o Fantasma da Ópera. Não sei se alguém aqui passou por essa experiência de assistir o Fantasma da Ópera. Eu vou dar a minha opinião sobre o Fantasma, que a minha, isso não tem nenhum mérito da qualidade do Fantasma da Ópera aqui. Eu achei insuportável. Assim, depois de 25 minutos, eu virei para minha esposa que estava vindo e falei assim, não vou aguentar até o final. Falei, não vou conseguir ficar aqui até o fim. Não vou conseguir. O espetáculo Off-Broadway que eu vi era um espetáculo que inclusive já teve em cartaz no Brasil, que é um espetáculo de um grupo argentino, que eu não vou lembrar o nome agora, não me fugiu completamente, mas que era bem interessante, era um espetáculo bem interessante, e se passava num espaço não convencional. Você ficava em pé, no meio de um espaço, e a coisa acontecia ao seu redor e por sobre a sua cabeça. Aconteciam coisas por cima da sua cabeça em um determinado espaço também. E depois eu fui ver o Off-Broadway, que era um espetáculo inglês, de uma companhia inglesa, chamada Punch Drunk, é o nome da companhia. E o espetáculo se chama Sleep No More, Dormir Nunca Mais, que é uma montagem de um Macbeth, sem nenhum tipo de fala, não tem texto, vocês fizeram Shakespeare sem texto nenhum. Você não havia texto nenhum. Em que e que acontece dentro de um hotel abandonado em Manhattan. Então você vai lá, o hotel tem 5 andares, e o espetáculo se passa nos 5 andares do hotel. E é uma loucura o espetáculo, assim, porque no meu caso especificamente, por exemplo, são 5 andares, são mais de 100 cômodos cenografados, imagina isso, mais de 100 cômodos com cenografia, é inacreditável o troço. Só que ele tem uma característica muito curiosa, esse espetáculo. Esse cara que dirigiu esse espetáculo, esse inglês, o trabalho da companhia, depois, obviamente, como eu me diverti muito no espetáculo, eu fui pesquisar sobre a companhia. E o trabalho da companhia, ele tem uma relação com o que a gente chama de intervenção urbana, que é o espaço feito em teatros públicos, na verdade. Desde o que eles faziam na Inglaterra, e ainda fazem, até essa experiência americana. O que é muito legal na ideia dele é que esse cara ele propõe uma explosão da narrativa mesmo, total, assim. Ou seja, na verdade, você chega no saguão do hotel, tem um prólogo,
e você sobe até o 5º andar. A partir do momento que você sai do elevador no 5º andar, você faz o que você quiser lá dentro. Ninguém em nenhum momento te diz para onde você tem que ir, o que você tem que ver, para onde você tem que olhar. Ninguém. Se você quiser sair do elevador, acho que ela tem 3h30, e passar em pé do lado do elevador, é problema seu. Ninguém vai te falar, não fica aí não. Você faz o que você quiser lá. Inclusive, do ponto de vista... Você está perdendo? Nada. Inclusive, do ponto de vista da cenografia, é muito louco porque você pode interagir com a cenografia. Ou seja, se esse copo d'água, por exemplo, está num determinado cenário e eu quiser pegar ele e levar comigo, é problema meu. Ninguém vai me dizer não pega não. Ninguém vai falar, deixa o copo aí. É problema meu, você faz o que você quiser lá. Isso significa o quê, por exemplo? Que cada pessoa constrói uma narrativa absolutamente diferente da outra. Porque você vai ter uma relação com aquilo completamente diferente do cara que está do seu lado. Você vai ver coisas que ele não vai ver, ele vai ver coisas que você não vai ver. Aí você vai me perguntar assim, você entendeu o espetáculo? Nada. Absolutamente nada. Seria capaz de me contar a história do espetáculo? Não seria. Não seria capaz de contar para você a história do espetáculo. Fui capaz de reconhecer alguma cena do Macbeth? Fui. Algumas cenas eu via, eu conseguia reconhecer. A peça se passava nos anos 30, no estado de Gangster. Eu conseguia reconhecer coisas do Macbeth. Então, por exemplo, eu tenho certeza que eu vi a cena em que a Lady Macbeth convence ele em matar o Duncan. Eu vi essa cena. Sem fala, sem nada, mas eu sei que eu vi essa cena. Então eu sou capaz de reconhecer coisas do Macbeth. Você se divertir lá muito. Eu me diverti muito lá. Me diverti muito lá dentro. Então, assim, a maneira como você ocupa o espaço é maravilhoso você, em Niterói, ter a possibilidade de ter um teatro como esse. Agora, se você quiser fazer uma peça na casinha do seu cachorro, também é problema seu. Você pode produzir uma peça na casinha do seu cachorro. Entendeu? E muita gente pode ver e se divertir muito com aquilo. Enfim, é lógico, evidente, que hoje em dia existe uma tendência, e isso é uma tendência, dos espaços serem multifuncionais. Existe essa tendência. Assim. Eu, por exemplo, fui trabalhando no Fatale, uma vez, em Munique, que eu fiz um espetáculo um dia, em que era essa conformação, a gente tinha o palco no chão, e a plateia subindo. E a plateia veio de cima para baixo. E no dia seguinte, no palco que a gente fez a apresentação, teve um show do Cidade Negra, que era o palco alto aqui e a plateia descendo lá. Ela desmontou aquele troço e montou outra coisa. Agora, existe uma tendência para isso? Existe. É maravilhoso você ter um espaço multifuncional? É maravilhoso. É mais caro? É mais caro. É mais caro construir um espaço multifuncional do que fazer um teatro convencional. É mais caro você ter 1000 possibilidades, negócio que abaixa aqui, anda lá, do que construir um teatro convencional. A Cidade das Artes, quando foi construída aqui no Rio, ela tem, se eu não estou enganado, ela obedeceu. Eu vi o projeto lá do francês, Christian de Posamparc, que eu acho que era o nome dele. Ele tinha a perspectiva de ser modular, quer dizer, você ter diferentes tamanhos de plateia e de diferentes formas de apresentar coisas. Era muito grande e concordo com ele, é a tendência contemporânea da arquitetura que faz teatro. Eu li um livro de um sujeito chamado Bolt Beranek, que era um especialista em acústica, que dizia isso já há 40 anos, que você não constrói mais salas, ou as salas, ele fazia análise da acústica do Scala de Milão e de outros grandes teatros do mundo, segundo inclusive a perspectiva de alguns maestros. Mas ele dizia que a arquitetura que já prevalecia naquela época, era de valorizar espaços modulares, de tapadeiras móveis que pudessem se adequar a esse ou aquele espaço. Por outro lado, eu estou completamente com o Renato nesse aspecto de que a linguagem teatral é exatamente aquela que permite as inversões completas, né? A gente usa o espaço do jeito que a gente quer. Então, ninguém se limita porque o teatro é só italiano. Quer dizer, a limitação é paralelo do piano com o violão, né? O piano tem todas as notas ali na mão, e o violão você só tem 6 cordas, mas isso não faz as obras do violão serem menos ricas, né? E o sujeito pega aquelas cordas ali e faz, dependendo, obviamente, de como ele lida com elas, ele vai fazer coisas sensacionais. E essa coisa do espaço público, cara, assim, por exemplo, essas intervenções urbanas, esse tipo de espetáculo, assim, você pode fazer. É o paradigma. Para fazer teatro, você precisa de uma pessoa para fazer e uma pessoa para assistir. Pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer na sala da sua casa, sentado na cadeira.
Eu, por exemplo, fiz uma peça, eu tenho o prazer de trabalhar com um diretor chamado Jefferson Miranda, que eu acho um dos maiores diretores de teatro no Brasil. E a gente fez uma peça, por exemplo, que começava em frente ao Sesc Copacabana, na rua. As pessoas andavam pela rua. Você conhece Copacabana? Sim, claro. Sabe onde é o Cinema Roxy? Uhum. As pessoas andavam por Copacabana até o Cinema Roxy, o público, subia no prédio do Cinema Roxy e assistia uma peça dentro do apartamento de uma família com a família lá. A peça acontecia dentro do apartamento da família com a família lá presente. Mas, Falta Renato, de teatro, né? Mas, Renato, essa cidade eu tem queria- 5 teatros e 5 dessa conformação. Ou seja, quem aprende teatro, aprende assim. Mas Então, quem assim, aprende teatro aprende assim. Não, É o eu Senado, sei, é o Senado. Não Não, tem jeito, o mas Senado... eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está aqui numa universidade pensando política, né? Ou seja, não dá para imaginar que a gente não está pensando política pública no encontro de artes cênicas. Não dá para a gente fechar os olhos para determinadas questões da cena brasileira no encontro que fala sobre isso, né? Mas é legal saber que o Senado ele também ajuda. Se a gente só tivesse, se a gente não tivesse nenhum palco italiano, seria também um problema. Então, quer dizer, o conforto chega quando a gente olha para essa tradição e vê o lado positivo dela, porque ela tem lados positivos. Há aspectos muito favoráveis em haver um mecanismo consolidado que viabiliza a Tereza conseguir uma reforma nesse teatro. Não estou falando da reforma, não é isso. Quem sou eu para ser contra a reforma? Eu fui criado também nesse teatro aqui e sei como ele está muito melhor. Né? Ninguém aqui está contra a reforma, não é disso que eu estou falando. Pelo amor de Deus. A questão é por que será, né? E como a gente vai se livrar, e vocês pensam o teatro, o Renato ilumina cenas, pensa, está dentro, porque assim, o diretor vem trazendo que a cena tem outra perspectiva a partir do século XX, né? E essa perspectiva traz também questões e problemas a serem resolvidos, né? E agora nós estamos no momento certo. Do ponto de vista da instituição, do ponto de vista institucional, do teatro institucional, você falou que em Niterói tem 5 palcos e 5 são assim. Eu não sei quantos palcos tem no Rio de Janeiro, mas 95% são assim. Mas tem o Sesc Copacabana que já tem uma arena. É lá. a única arena redonda da cidade. A única do Rio de Janeiro é o Sesc Copacabana. Depois que acabou, o Rio de Janeiro era retangular. Aí tem Não o era redonda. Poeira. Aí tem o Poeira. Mas o Poeira propõe uma frontalidade a priori, assim. É uma semi-arena. Você pode supor que é uma semi-arena. Pode supor que é uma semi-arena. Mas tem muitas possibilidades, né? A gente acaba usando. O Poeira pode ser modificado, né? O Poeira pode. Qualquer exemplo, se você me perguntar... O Tom Jobim também pode. Pode. Se você me perguntar... Mas o Tom Jobim, por exemplo, pode até a página 3, por exemplo. Como qualquer outro espaço. Poder pode. São os senadores. Poder pode. O Tom Jobim, por exemplo, pode ser modificado? Pode. Mas, por exemplo, a estrutura de luz, que é a parte que me cabe, só existe com o palco frontal. Se inverter, eu vou ter que fazer tudo. Não tem. Pode, mas não tem luz. Eu vou ter que fazer. Pode o palco, Eu mas posso não fazer. pode claro. Eu vou ter que fazer tudo, por exemplo. O Teatro dos Quadros, quando surgiu, tinha essa proposta. Também teve. O Teatro Ipanema já teve Sim. também. Ele era móvel, o palco. Ele podia ficar, ser usado Se como você me perguntar, por passareira. exemplo, me diz aí um espaço na cidade do Rio de Janeiro que você gosta de trabalhar. Como espaço. Não estou discutindo a estrutura. Eu, por exemplo, adoro trabalhar no Sérgio Porto. Porque o Sérgio Porto vira qualquer coisa. Eu adoro trabalhar no Sérgio Porto. Para mim é maravilhoso trabalhar no Sérgio Porto. Porque você vai lá, ele vira a plateia aqui, ele vira corredor, ele bota para cá, bota para lá. É maravilhoso trabalhar lá. Agora, é comum? Não é comum. A gente ainda tem uma cultura arraigada num tradicionalismo da caixa italiana, de fato. Não em Niterói. Tirando o calor Não em miserável do Niterói. Sérgio Porto, né? Que está insuportável lá, né? Não em Niterói, no Rio também. Mas no o melhor Janeiro, para metrópole também. frequentar. Eu adoro o Sérgio Porto como espectador, é o melhor que eu vejo. Tinha alguém que ia fazer uma pergunta? Por favor. Na verdade... Acende a luz aqui da plateia, por favor. Muito melhor com a luz da plateia. Isso. Oi. Não, na verdade, delícia.
estou tirando algumas impressões, algumas opiniões sobre isso, não é propriamente pergunta, são algumas impressões e opiniões, e se vocês me derem a honra Claro. de tecerem considerações sobre isso, ficarei feliz, se sentirem obrigados, claro. Mas eu acho o seguinte, eu tenho a impressão que o que a gente vê desse debate, eu tenho a impressão que o que se insinua nas falas de vocês, primeiro é o seguinte, né, que vocês apontam para dois tipos de equívoco nessa relação com a tecnologia, que é, por um lado, um conservadorismo ingênuo, né, de achar que porque o cara está tocando saxofone, por exemplo, ele é necessariamente mais transgressor, mais humano do que o cara que está no sintetizador, quando pode ser o contrário também. Né? O cara que está no sintetizador pode ser... Não tem nada a ver, como você falou, exatamente. Pode testar limites da música muito mais do que o cara que está lá no saxofone, tocando quadradinho e tal. Por outro, é um evolucionismo ingênuo, essa ideia, uma ideia da história baseada numa uma visão unidirecional da história, linear, né? E sem entender que, de fato, você conquista umas coisas, perde outras. Eu acho que são dois equívocos, né, salvo engano meu, que vocês apontam aí. A outra coisa que eu tenho a impressão que vocês apontam é que eu acho que o teatro ele tem que dialogar e tirar todas as possibilidades das condições de realização. Você pode fazer teatro nas escadarias de uma favela e tirar dali toda a potência que aquilo oferece, todas as possibilidades que aquilo oferece, e você pode fazer teatro nessas condições aqui e tirar 1% só das condições que isso aqui oferece. Eu acho que o grande barato é uma coisa que eu aprendi com o mestre Hamilton Vaz Pereira, né? O teatro está ligado às suas condições de realização. Se você tem consciência dessas condições de realização e tira todo o sumo, todo o caldo que aquilo ali pode oferecer, isso é que pode fazer a diferença, a grande diferença. Eu não estou aqui, evidentemente, né, fazendo a apologia da miséria. Que lindo fazer teatro só nas escadarias da favela, né? Tem que ter opção, né? Tem que ter opção. E por fim, eu acho o seguinte, né? Eu tenho a impressão que, seja qual for, né, o uso que você faz da tecnologia, eu acho que isso aqui é a grande questão, né? O uso que se faz da tecnologia, se ela não te estimular a levantar o tema, que eu acho que é o que foi marcando a história do teatro. Eu acho que todos os grupos, todas as mulheres, todos os homens de teatro que marcaram a história do teatro, fizeram-no se colocando uma pergunta aparentemente ingênua, que é problematizar o próprio conceito de teatro. O que é teatro? Para que diabo o que é isso? O que é teatro? Então, se você não se antepõe a essa pergunta, né, e não desafia essa ideia de um conceito unívoco, não problematiza, acabou. Então, se a relação com a tecnologia não te estimula a fazer isso, a testar os limites disso, então não valeu de nada. E, por fim, ainda ligado à questão das condições de realização, aí eu vou para um campo extra artístico, vou trazer aqui, vou seguir o teu caminho aí, você que falou que fez sociologia, eu vou trazer uma questão que tem uma dinâmica aí entre o social e o artístico. Eu acho que, veja bem, vou dar um exemplo primeiro no campo que não é teatral, não é artístico, mas eu sou professor do ensino fundamental e eu uma vez estava batendo boca com um professor de história, porque ele estava dizendo que essa história de banda marcial no 7 de setembro na escola é uma apologia ao militarismo, uma ideologia marcial, né, aquela coisa toda. Eu disse, olha só, para você que tinha a opção de não desfilar naquele troço, você tinha a opção de não desfilar naquele troço. Agora, quando eu vejo
os moleques da Vila Cruzeiro, fazendo aquilo, se apropriando daquele troço e fazendo uma festa, porque antes não podiam, ficavam do lado de fora olhando o pelotão da bandeira sem poder, não é. Então eu acho que é preciso a gente entender, mais uma vez, as condições de realização. Então, se o cara que mora na Vila Cruzeiro, no Muquiço, escolhe fazer um teatrinho, careta, palco italiano e tudo mais, eu acho que a gente tem que dar opções para o cara conhecer outros. Agora, é absolutamente compreensível que o cara fique feliz pra caramba quando consegue construir um teatrinho careta italiano, porque o cara nunca teve aquele troço. Então, acho que eu acho que é muito redutor a gente simplesmente olhar e dizer assim, como são conservadores, como são caretas, enfim. Posso ser insuportável de novo? Por favor, estamos aqui para isso. Eu acho que a gente tem que fazer a apologia da miséria mesmo. Eu acho que essa pergunta que você fez, existencialista, para que teatro, me aponta para todas as minhas opções. Assim, eu acho que eu me meti com comunistas demais, eu acho que na minha infância, e eu não sou um comunista, eu acho que o mercado tem lá o seu espaço, desde que devidamente regulado. Isso não é o assunto desse debate, mas eu acho que o fazer teatral, quando ele se propõe a emocionar, ele deve, como Brecht pregava, ter uma causa. E acho que essa causa no país deve ser, pelo menos no meu entorno, eu tento convencer todos os meus pares de que a nossa principal causa chama-se distribuição de renda, com o desajuste com a qual mantemos, com a qual é mantida por forças que não são controladas por mim, mas me chegam todos os dias patrocinando William Bonner, patrocinando William Vac, que são os Williams. Tinha as Williams, que eram as inimigas do Senna, e agora tem os Williams, na minha opinião, que são péssimos, os dois. Quer dizer, eles são lindos, né? Cabelos arrumadíssimos, mas eles reproduzem a voz de pessoas que nos tornam a oitava de baixo para cima, a oitava pior concentração de renda do mundo. Isso é a origem de todos os demais gargalos. Se você pensasse, o dinheiro que falta não é o ladrão do mensalão, é o ladrão de galinha. Ele é péssimo, ele tem que ser preso, mas ele é ladrão de galinha. O Brasil gastou 20 bilhões, né, com os estádios da Copa em 5 anos. Esse 20 bilhões é o lucro dos 3 maiores bancos privados nos 6 primeiros meses desse ano. É claro que isso não foi para a voz do William Vac, nem do William Bonner, porque eles estão patrocinando o William Bonner e o William Vac. Então a gente não tem... As nossas causas principais não são sociais, e o artigo do Cristóvão Buarque, de anteontem, no Globo, está dizendo isso. Assim, ele está pedindo desculpas ao Davi Luiz, que disse, puxa vida, nós perdemos 7 anos, ele diz, nós perdemos de 103-0 para a Alemanha em prêmios Nobel, e aí deu todos os outros dados que nos tornam tão diferentes negativamente da Alemanha. Então eu acho que fazer teatro eu acredito nesse compromisso, e eu acredito também que a forma de sensibilizar, que é a que deve ser a preocupação do encenador, todos nós aqui, ele quando faz uma luz mais assim ou mais assada, ele está ali também preocupado em atender uma proposta do diretor ou dele mesmo, no sentido de sensibilizar, ou acho que todos nós estamos colaborando com uma linguagem que vai buscar essa sensibilização, que se dá por muitos meios, pelo humor, né, que quando a gente ri das próprias desgraças e isso causa lá uma certa reflexão, ou pelo sofrimento, aí a gente entra já no cognitivo, que é uma outra ciência, mas a gente tem que estar atento a ela, e eu acho que a gente tem que estar em nome dessas causas, sejam elas quais forem, mas eu acho que no nosso caso brasileiro, a gente tem uma causa enorme, chamada desigualdade social. Concentração de renda. Eu estou terminando de ler o Tijolo, que o Piketty publicou ano passado, que foi traduzido para o inglês, e ele mostra como, quer dizer, tínhamos 120 bilionários há 20 anos, e hoje são 1.400 no mundo, bilionários em dólares. Ele está mostrando que isso é uma tendência internacional e que isso não pode dar certo. Isso foram as condições que levaram à Revolução Francesa, que levaram às guerras no começo do século XX. Mas que saco falar de teatro e falar dessa desgraça toda, porque ao mesmo tempo acho que a gente consegue falar de amor e falar de... Isso tudo colabora para um compromisso nosso com a nossa existência. Acho que é isso mesmo, é o que é teatro, para que serve isso. A gente está aqui em nome de uma mensagem, e eu acho que...
pelo menos a meu ver, eu tenho visto essa mensagem como essencialmente a gente precisa olhar para a miséria, a gente precisa fazer o teatro da miséria, a apologia à miséria, porque é ela que a gente precisa enfrentar. Eu vejo assim. E além disso tem uma coisa que é o seguinte, cara, além disso que ele falou, tem uma coisa que é o seguinte, uma vez eu me perguntei assim, por que eu faço teatro? Por que a gente faz teatro? Né? Não é para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro não é. Nenhum de nós vai ficar rico no teatro, não vai acontecer. Então a gente faz teatro por algum outro motivo. Esse outro motivo é justamente porque nós temos a ingênua crença, que é ingênua de certa forma, de que nós podemos alterar a sociedade de alguma maneira, em algum lugar. Nós cremos nisso de verdade. A gente acredita que a gente em algum lugar pode alterar o rumo que a sociedade está tomando. Que a gente pode ter um discurso que vai fazer alguém sair daqui e pensar sobre alguma coisa e tomar uma atitude diferente da atitude que ele vem tomando. E desse ponto de vista, isso que a gente está falando da apologia da miséria é algo que importa. Assim. A gente tem que falar e pensar sobre as mazelas em que a nossa sociedade está vivendo cotidianamente. Só queria esclarecer, quando eu falo apologia da miséria, eu quero dizer aquela coisa populista, assim, olha, você está na sua miséria, continue aí. Não, tem direito de outras coisas. As visitas às favelas, né, que tentam fazer com que aquela permaneça ali, porque assim ela se torna um emblema do turismo. Né? Atração. Não, mas acho que é um pouco isso. A gente está aqui para tentar, ingenuamente, mudar os rumos da sociedade em que nós vivemos. Então, as mazelas da nossa sociedade são fundamentais. Assim, eu acho que tem, não só ampliando um pouquinho mais a forma de pensar, as mazelas da nossa sociedade e a condição do humano. Eu acho que a condição do humano é uma discussão eterna. Assim. O que é ser humano e em que acarreta essa condição do humano é uma discussão eterna. Isso sempre terá seu lugar. Por isso que nós somos capazes de nos emocionar com Hollywood. O Dostoiévski fazia isso, né? Os personagens dele densos, daquele jeito, com todos os vícios, né? Eu lembro do Idiota. E aqueles caras todos que traduzem um pouco as nossas expressões sociais, que no final das contas são os decisores, são os que vão fazer com que essa condição social seja um pouco melhor num determinado nível. Eu acho que isso, lidar com o humano é uma forma de lidar com o nosso interlocutor, né? A gente colocar essa coleção de possíveis pessoas que vão ali ouvir o que a gente tem a dizer e pensar a respeito e nos devolver uma resposta mais densa ou menos densa. Eu acho que concordo com a Renata, a dimensão humana ela está perpassando todas as outras e porque o teatro é feito disso, né? O teatro dessa sensibilização e a gente só vai atingir alguém quando esse cara se sensibilizar e essa sensibilização se reverter em ações diferentes no dia seguinte. Esse cara no dia seguinte vai acordar, vai olhar para a mulher e vai fazer alguma coisa diferente, vai falar alguma coisa diferente. E se for por um lado legal, né? E essa essência da condição do humano também tem um poder absurdo, né? Outro dia um diretor me falou para ver um filme, porque a gente cria na nossa cabeça milhões de preconceitos, né? Então você vê o título do filme, vê o cartaz e fala... você vê o título do filme, vê o cartaz e fala, não vou ver isso. Não vou ver essa porcaria, porque isso vai me aborrecer. E eu tinha ele falando, não, vê esse filme que é legal, cara. Vê o filme. É um filme chamado, não sei se você conhece, um filme chamado Foi Apenas um Sonho. Olha o título é péssimo, né? O título é horrível e o cartaz é pavoroso. É um cartaz que tem uma foto do DiCaprio com a Kate Winslet aí numa janela, pavoroso. Não vou ver isso. Aí ele falou, vê que é legal. Aí eu fui ver, o filme é genial. E é genial porque é o filme do Sam Mendes, por incrível que pareça, que é um diretor, cara que dirigiu Beleza Americana, enfim, um diretor americano. E é genial porque ele consegue atingir essa dimensão do humano. Do cara que está ali, da pequena mazela do humano que está ali naquele cara, que é um cara que tem aquela vida repetida da sociedade americana, de classe média, não sei o quê. E ele consegue fundo na dimensão do humano do cara. E essa dimensão do humano, ela acho que ela é inerente ao teatro, de alguma maneira. É inerente ao fazer teatral. E essa discussão do humano sempre estará presente. E aí eu acho que, assim, obviamente, as mazelas sociais são da mais extrema importância e estamos aqui para discuti-las e falar sobre elas.
mas se não falarmos sobre elas e conseguirmos fazer pensar sobre a sua humanidade, simplesmente, já nos basta e já é muito bonito, por exemplo. Eu sempre destaco o fato de eu ter sido casado com 2 atrizes em momentos diferentes, né? Ainda bem, eu acho que os atores que hoje em dia a gente tem que frisar isso. Eu acho que o ator tem esse lado que eu admiro. Eu acho uma espécie de mágica. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas eles essa entrega que nos faz tão desconfortável, que a gente não é da frente do palco, a gente é de trás do palco, né? Então aqui a gente fica meio assim, sem ter onde botar as pernas, o que eles fazem com uma destreza incrível. E eu acho que essa entrega que eles fazem disso ofício, faz eles terem essa relação. Acho que tem vários atores aqui, eu sei que tem alguns aqui também, e é uma entrega e uma incorporação dessa dimensão humana para poder... Eu acho que é assim, né? Eu não estudei o Stanislavski lá, mas essa coisa de incorporar a dimensão humana para poder vivenciar aqueles papéis e se tornar um porta-voz, ou talvez interagir com essa voz e reformulá-la para que ela atenda a esses princípios do diretor, tal como nós colaboramos. Então eu acho que esse ator, quando ele vem falar, ele é quase que o centro desse espetáculo, ele é o centro da a peça pode acontecer sem nada. Será que um teatro sem atores é teatro? Não sei, né? Porque tem que ter o texto em público. Será que... Eu não acho que não é. Então eu acho que o teatro, essa dimensão humana, ela está presente no significado do teatro. Teatro sem ator não é possível. O significado do teatro, ele é a dimensão humana, porque é o ator que está ali, entregue aquelas decisões todas de tanta gente, sendo obrigado a sapatear e cantar e estar no foco, porque senão o Renato briga, ou então, né, brigo muito. Então, assim, tem uma coisa ele é completamente, ele se entrega, ele sai dele e ele vira esse ser a serviço dessa mensagem, que é tão mágica. E acho que o fato dele ser gente, estar ali na nossa frente, só ar entre nós, e ele dá uma proximidade, né, desse encontro casual que nos leva à própria vida. Então acho que essa nossa vida que nos faz deparar com tantos conflitos, no teatro ela é projetada, acho que talvez de todas as linguagens é a mais direta, né, a mais próxima. Ela é presencial, né? Ela é presencial, ela precisa da presença do outro. Isso. João, você quer falar mais alguma coisa? Porque a gente precisa fechar, infelizmente, a mesa. Eu adoro pop italiano. Faça sua pergunta, por favor. Então, bom dia. Bom dia. Eu queria retomar um pouco sobre o teatro de grupo, que você tinha falado no início, que me interessa muito. E eu fiz uma pergunta, né, até anotei, que eu queria saber como é a relação do cenário com a iluminação e com a música no momento da criação de cada um de vocês, no momento de inspiração para fazer aquela peça, aquele espetáculo. Existe uma conversa, né? Existe uma troca de informações, de ideias, tem né? A gente tem uma reunião das diversas áreas que a gente conversa e com o diretor, enfim, tem as ideias do diretor a princípio, e enfim, são uma soma de ideias. A gente conversa, a gente troca essas informações e vamos chegando num consenso, e às vezes debates calorosos, às vezes não concordamos, e é um trabalho, né? É uma estrada, uma estradinha para chegar num consenso, num acordo onde as partes saiam satisfeitas, contribuam cada um com a sua criação, né, para um resultado comum, né? Tem esse caminho aí, né, das diversas áreas, né, do figurino, da cenografia, com a iluminação, a concepção do diretor. E às vezes é um caminho mais, dependendo da equipe que se forma, é um caminho mais fácil de trilhar, dependendo de como as pessoas se dão, né, já trabalham juntas, da cumplicidade que surge, enfim. E é isso, tem essa combinação, né,
de cada um, de cada área, para a coisa sair, para a coisa caminhar e chegar num resultado. Tem diretores mais fáceis e outros mais difíceis, né? Assim, eu acho que mais fácil, não sei se você concorda comigo, é aquele que normalmente delega mais. Aquele cara que chega para a equipe e diz, faz aí e deixa eu ver o que você fez. E agora tem aqueles que acham que até por vezes conhecem de fato alguma das linguagens com as quais ele precisa se associar, mas não é um especialista. Mas ele diz, eu gosto de música, eu já toco também um violão e aí eu quero me meter na sua música. Aí você tem que ter um outro talento, que não é o de compor, que é o de administrar egos, de lidar com aquelas demandas, tentando fazer com que ele se convença, ou que você se convença, porque às vezes ele tem os inputs dele, ele também está pensando a peça há mais tempo. Eu estou falando de uma situação ideal, assim, até. Tem trabalhos bem complicados e que a gente às vezes quer até esquecer que fez. Nem sempre é um mar de rosas, não, assim, é complicado isso. E acontece às vezes de você repetir as parcerias, porque funcionou, deu certo, né? O diálogo flui entre aquele grupo e existe uma tendência, assim, se busca, podendo repetir a parceria, às vezes as pessoas se juntam e mantêm, né? Então, sempre... O Renato ainda há pouco falou, né? Eu trabalho com o diretor, né? Então, assim, existe essa coisa, a gente sabe disso. Eu particularmente tenho uma trajetória muito ligada a companhias, assim, muito ligada. Durante a minha carreira, são 20 e poucos anos, eu trabalho repetidamente com várias companhias. Assim. E eu realmente acredito que o seu trabalho melhora com o tempo. Assim, eu realmente creio nisso. Que à medida que você vai trabalhando com a mesma pessoa mais vezes, você começa a ter uma troca com essa pessoa que faz com que o seu trabalho vá melhorando. Eu realmente acredito nisso. Ou pelo menos se torne mais fácil. Tem gente que não acredita nisso, e eu respeito profundamente. Assim, tem gente que acha que é melhor ir trocando porque você vai obtendo experiências diferentes, diversas. Que eu respeito a opinião. Eu acredito nesse tipo de trabalho de companhia. Normalmente existe um núcleozinho, que o João estava falando ali, que chama-se equipe de criação do espetáculo, que são os cabeças das principais ferramentas que o diretor tem à disposição. E essas pessoas se juntam para discutir o espetáculo algumas vezes, para chegar numa estética, numa proposta de construção daquilo. A partir da ideia do diretor, é lógico, a partir da ideia dele, né? Uma coisa que eu acho importante dizer, cara, especialmente aqui a gente está na academia, de certa maneira, e eu sou professor, Alexandre é professor, João é professor, todos nós somos professores, especialmente na minha área, eu digo isso para meus alunos, assim, eu posso explicar para você como funciona uma técnica, para você ter domínio dessa técnica. Agora, não há um jeito certo de fazer, não há uma maneira certa de fazer. Eu jamais vou dizer para você, isso está certo e isso está errado. Não há um jeito certo de fazer. Você tem o domínio de uma técnica e de um monte de ferramentas que você tem que saber como elas funcionam. Essa ferramenta, ela faz isso, 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 isso e isso. Como você vai usar é problema seu. É o seu nome que vai estar lá assinando o negócio. Não tem um jeito certo ou errado de fazer. Não tem isso está certo, aquilo está errado. Não tem isso, na verdade. A decisão de inovar, né? Aquela coisa de você quer romper com uma linguagem, quer dizer, também está associado a isso, na minha opinião. Você domina, a gente precisa sempre inovar, voltando um pouco à história do espaço, que é tradicional ou não, né? Acho que tem a ver com a linguagem também, é uma decisão que é semelhante. Você conhecer o novo te obriga a usá-lo, ou você precisa, o bacana é só aquele que rompe a linguagem, cria uma linguagem nova. A gente vê muito, eu vejo muito isso entre alunos, assim, com muita disposição, assim, já com bastante habilidade, ousados, o que eu acho que é uma qualidade intrínseca ao grande interessado, aquele candidato a ser um vencedor, né? Ele tem da vontade e ele quer usar, ele acha que ele é capaz de sintetizar tudo aquilo que já existe e criar o novo daquilo novo. Ele talvez seja capaz, mas isso não é uma meta, mas é porque isso é o que é valorizado, né? Vejam que genial, um garoto que tem apenas 15 anos e já o Mozart compôs a primeira sinfonia com 7 anos.
Quanto disso é marketing, eu não sei. Quanto disso é realmente genialidade, eu não sei. Eu estou colocando em questão aqui, não sei se é de fato. Mas será que ele não era? Não há gênios? Eu acho que há gênio. Há pessoas que têm um prazer tão grande que você olha e fala, nossa, o Yamandu, quem já viu o Yamandu Costa tocar, você fala assim, pois não é possível que esse cara não seja um gênio. Eu não sei se isso se chama genialidade, eu não gosto do termo, mas a verdade é que tem muitos diretores que se sentem gênios. E aí o cara às vezes tem mais facilidade ou menos facilidade, você às vezes tem que lidar com isso e aí a decisão de inovar, a decisão de usar ou não a técnica, né? Tem ali, como ele estava apontando ali, é arte, é por isso que é arte, a gente tem você assume seus riscos e bota a cara a tapa e por isso que a gente leva tanta pancada. Gente, olha, eu adoraria que a gente pudesse continuar aqui Áudio Eterno, mas temos uma próxima mesa e a gente tem que fechar essa, infelizmente. Toda a fita em série acaba no melhor pedaço. Então, quero agradecer a presença dos três aqui e daqui a pouco a gente se encontra para mais uma mesa, ok?